Fala gurizada do Conexão Pets, tudo certo? Estamos de volta com mais um vídeo aqui. E nesse vídeo vamos falar sobre algo que tá rolando com vocês aí, que eu imagino que não está sendo fácil pra ninguém, que é o distanciamento social. What? Mas não sou do isolamento social? Então galera, não é exatamente isolamento social. Existem diferenças e nós vamos aprender sobre elas agora. O distanciamento social é quando pessoas de forma voluntária, ou seja, porque elas querem, mais ou menos, evitam de ter contato com outras pessoas, né? Geralmente elas mantêm aí de 1,5, 2 metros de distância entre as pessoas, para evitar de espalhar a doença. O isolamento social também é de forma voluntária, né? Porque as pessoas querem. Mas nesse caso é quando a pessoa já está com suspeita de ter a Covid-19, que é a doença do coronavírus. Então ela fica em casa e geralmente o isolamento social para essa doença é em 14 dias mais ou menos. Depois desse tempo, se a pessoa estiver bem, não tiver mais com nenhum sintoma, ela já pode sair de casa. Também temos a quarentena. A quarentena é obrigatória e o governo suspende a circulação de pessoas. E também temos o lockdown. No lockdown, o buraco é mais embaixo, o negócio é sério. O governo manda parar tudo, ninguém sai de casa, no máximo para comprar comida ou alguma coisa que realmente esteja precisando, remédio, alguma coisa assim. Então, como lidar com esse tipo de situação, né? Não é todo mundo que consegue lidar com isso daí bem. E existem casos na Bíblia de pessoas que viveram distanciamento e isolamento social. Então, eu e a Ana Paula elaboramos esse vídeo aqui pra vocês e vamos ver na Bíblia pessoas que tiveram problemas com isolamento social e como elas lidaram com isso, beleza? Bora pro vídeo! Muito bem, pra gente descobrir qual foi a primeira pessoa que passou por isolamento social na Bíblia, a gente vai precisar entrar em 1 Reis, capítulo 19, versículo 3 a 8. Vou deixar aí pra vocês lerem. Muito bem, se vocês leram tudinho que eu pedi, vocês vão saber que foi Elias, o primeiro exemplo na Bíblia mais ou menos de um caso de isolamento social. Por quê? Porque ele passou 40 dias no deserto, só que ele estava sendo fugitivo, né? Não foi por causa de doença. Por quê? A rainha Jezabel queria matar ele, já tinha matado vários profetas de Deus, né? Por quê? Porque tinha essas paradas de idolatria. Naquele tempo, né? Ela era de um outro reino que veio para Israel. É uma história longa. Por quê? Porque sim, Zequinha. Mas ele passou por esse tempo sozinho no deserto, fugindo. E falar a verdade, ele começou a ficar depressivo. Você imagina que passar 40 dias no deserto não é fácil. De dia é muito quente e no deserto de noite faz muito frio. Porque a areia esfria muito rápido, né? Então é difícil passar por esse tempo todo totalmente sozinho. Mas no fim das contas, ele teve o que todos nós mais queremos em momentos difíceis, né? Ele teve um bate-papo com Deus em pessoa praticamente. Foi um momento difícil pra ele, mas no final, a bênção que ele recebeu por causa disso foi algo inimaginável, né? Teve um outro caso também no Antigo Testamento, em 1 Crônicas 21, de uma doença que se alastrou por Israel por causa de desobediência do rei Davi. Ele fez um censo do povo, e sendo que Deus não queria que ele fizesse esse censo, e aí Deus castigou o povo e o próprio rei com uma doença, que seria praticamente uma pandemia, né? Só que em vez de ser no mundo inteiro, foi só em Israel, e foi muito séria, morreu muita gente por causa disso. E outra, naquele tempo não existia isolamento social como tem hoje em dia, então as pessoas não tinham essa noção, não tinha medicina como tem hoje, né? Por isso que muita gente morreu dessa doença, que também não fala exatamente qual que foi na Bíblia. E a segunda pessoa que passou por um isolamento social na Bíblia foi o próprio Jesus. Acreditem ou não, a história completa dele lá tá em Lucas capítulo 4, do 1 ao 13. Peguem lá para dar uma lida, que é muito interessante essa história. Do mesmo jeito que Elias, Jesus passou por 40 dias no deserto, mas diferente de Elias, Jesus ele passou bem por isso, né? Porque ele passou a maior parte do tempo orando e ele foi pro deserto porque ele quis. Não foi como no caso de Elias, que foi forçado a fugir. Jesus queria realmente passar esse tempo de isolamento, ter mais tempo com Deus. E Jesus era uma pessoa muito requisitada, então ele pouco tinha tempo para si mesmo. Mas no final ele foi até tentado pelo próprio capiroto em pessoa, né? E ele venceu. Foi duas pessoas aí que passaram por um isolamento social, mas que lidaram com formas diferentes, né? E dá pra ver como pessoas diferentes passam de formas diferentes pelo mesmo problema.
não tem problema vocês ficarem agoniados, vocês quererem sair de casa e estar triste por causa disso, porque, cara, nós somos humanos, nós passamos por problemas, mas a gente tem que se ligar em Deus, né? Tem a família também para poder nos ajudar a passar por isso, mas só Deus que pode realmente ajudar a gente, né, a lidar com esse tipo de coisa. Como eu já falei em vídeos passados, ser cristão não é só a gente estar na igreja nos cultos de domingo ou estar lá na salinha do Conexão Peds, né? Diariamente que a gente vive a vida cristã. Antes de Jesus morrer também, ele começou a preparar os discípulos para a partida dele, né? Porque Jesus sabia que ele ia morrer, Jesus tinha noção de tudo que ele ia sofrer. Ele dá vários conselhos para os discípulos em João 16:20, para não dizer que eu não falei nenhum versículo. Digo-lhes que certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Jesus está dizendo que a eles que eles vão passar por um momento de tristeza, e mesmo que pense que as outras pessoas são felizes e eles não, essa tristeza vai passar, esse isolamento vai passar, tudo isso que a gente está passando vai passar. Também teve um momento que os discípulos precisaram ficar em Jerusalém e não poderiam sair de lá. É quase um isolamento social, né? Que eles poderiam andar pela cidade, mas não poderiam ir para outras cidades. Fica lá no primeiro capítulo de Atos. Mas nesse caso, é para o recebimento do batismo com o Espírito Santo, né? Que foi aquele momento do Pentecostes. Jesus pediu para todo mundo ficar em Jerusalém e não sair para outras cidades. Por isso, muita hora nessa calma, ou muita calma nessa hora, ou os dois. Fique em casa, se você pode, fique em casa. Por enquanto na nossa cidade ainda tá podendo sair, mas assim, sai se você precisar. Por enquanto a igreja ainda está aberta, vamos lá nos cultos. Eu só saio de casa quando eu preciso. E eu acho que tem que ser a mesma coisa com vocês. Se os pais de vocês mandam vocês ficarem em casa, fiquem em casa, que é a melhor coisa que vocês podem fazer pelas outras pessoas. Porque às vezes vocês podem até pegar a Covid e passar bem por elas, mas você pode acabar passando para um avô, para uma avó que às vezes pode ter mais complicações, né? Então o distanciamento, o isolamento social é para isso. É para evitar de espalhar mais a doença do que ela já está espalhando. Beleza? Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha, manda esse vídeo aqui para um amigo seu que não conhece sobre o Conexão Peds, não conhece a Igreja Missionária. A gente vai estar sempre postando vídeos aqui no canal da Igreja Missionária. Beleza, galera? Um abraço a todos, fiquem na paz do Senhor e falou!